Gente, primeiro, bom dia. Acho que é um prazer e uma honra inaugurar aqui o nosso Lionscast, que é o podcast do Grupo Publicis no Brasil, especialmente inaugurando com um tema tão bacana, tão profundo e tão cheio de coisas para se falar, como é o South by Southwest. A gente teve uma delegação bastante grande e representativa do Grupo Publicis no evento. A gente tinha mais de 20 pessoas e, portanto, muito conhecimento, muita troca. A gente acredita muito na diversidade de olhares e de experiências, mas hoje a gente resolveu valorizar a diversidade feminina e temos aqui mulheres que representam esse grupo, um grupo bastante feminino e liderado por muitas mulheres, e a gente tomou a decisão de, em vez de trazer pessoas de diferentes áreas, a gente convidou mulheres maravilhosas de estratégia para trazer a sua visão sobre o evento e sobre vários dos tópicos que estão sendo discutidos em todos os downloads, inclusive num download que a gente acabou de fazer aqui direto da Talent, para os nossos clientes, para os nossos parceiros e para todos os colaboradores do Grupo Publicis, tá? Estou me achando muito chique, eu tenho essas nossas fichas, e para quem não teve em Austin, ou quem não sabe, o Grupo Publicis estava presente num dos palcos. Eu fui a pessoa que representei o grupo e falei bastante sobre criatividade brasileira, o que acho que trouxe muito orgulho para os brasileiros que estavam presentes lá. Nós éramos mais de 2.000 brasileiros no festival. Os brasileiros amam um festival de inovação, amam conteúdo. Então, foi muito legal falar sobre criatividade brasileira, e o nome do meu talk em Austin é também o nome desse primeiro episódio do nosso videocast, que é Storms of Innovation. Então, para começar, vou apresentar aqui as minhas maravilhosas estrategistas. Juliana Laporta, representando aqui a PXP, que é o nosso centro onde a gente tem toda a parte de produção, de creators e de content do Grupo Publicis. Gabi, bem-vinda. Estamos aqui na Talent. A Gabi é a pessoa que lidera toda a estratégia da Talent. Marie, bem-vinda. Maria Paula é a head de estratégia do Grupo Publicis, fazendo parte do time central agora, mas foi também estrategista da Léo, estrategista da Performix. E, por último, mas nunca menos importante, Mari Corradi, representando a Lepub como head de estratégia da Lepub aqui, para a gente fazer esse papo. Acho que a decisão de criar esse podcast sim pela trend que né? Foi muito discutido e vem sendo muito discutido quantos podcasts estão em alta e vão crescer cada dia mais, mas também acho que ele representa muito do que a gente ouviu no festival, da importância das relações, né, e do olho no olho. Então a gente tomou a decisão de não fazer simplesmente um keynote, mas trazer aqui pessoas com experiências diferentes, que viram conteúdos diferentes, mas que também viram os mesmos conteúdos, né? A gente se encontrou em várias das palestras, mas com perspectivas sempre muito diferentes, tá? Então, vou começar chamando aqui 1 minuto para cada uma, só para dar uma primeira perspectiva aí do que foi essa experiência. Para mim, foi a minha primeira experiência. Eu não me apresentei, eu sou a COO do Grupo Publicis no Brasil. Foi a minha primeira vez no festival. Muito, muito, muito especial, né? Porque, obviamente, começar já no palco não é para dar pouco nervoso, deu muito nervoso, mas também a possibilidade de ter chegado antes no festival e de viver Austin, para mim foi muito, muito, muito importante. Mas daí queria ouvir de cada uma de vocês 1 minutinho do que foi essa experiência. Vai lá, Ju. Começa aqui. Ai, gente, eu falei isso várias vezes, né, para vocês durante o festival. Para mim, eu me senti na excursão da escola, que era você já entra no aeroporto, já vê um monte de gente. Então, é uma alegria, assim, sem fim.
E você vai participando do evento, encontrando e ficando com os seus amigos, com as pessoas que você conhece. Então, é muito gostoso. Essa parte do... acho que a gente vai falar bastante sobre o conteúdo aqui, né? Mas a parte do estar junto com as pessoas, para mim, foi o que foi mais especial. Ver as pessoas, tanto vocês, assim, né, que trabalham comigo, quanto clientes de um outro jeito. E aqui a gente se encontrou, né? Hoje também eu senti isso de novo. Então é uma sensação que foi criada lá, de amizade, de companheirismo, de troca mais profunda, que eu sinto que veio para cá, né? Cruzou aí, veio junto de avião, e hoje, quando eu vejo a Mari, quando eu vejo a Gabi, que eu já conheço há mais de 20 anos, você, lógico, a Marie, e clientes, eu sinto outra conexão. Então, isso foi o grande presente para mim do festival e o que mais me impactou. Muito bem. Gabi? Bom, acho que é a minha 5ª vez e eu acho que vale muito a pena ir. Eu acho que a gente às vezes volta e tem gente que critica, esse ano, outro ano... Mas eu acho que a gente volta incomodada, a gente volta mexida, a gente volta... E isso é um efeito que não é só lá... fica com você, né? Então, eu acho muito, muito válido. Esse ano, o que eu acho que teve de diferente para mim, acho que enriqueceu o festival... Em outros anos eu fui mais solitária, com uma pessoa, encontrando lá. Esse ano a gente estava numa delegação, então eu acho que o fato de você ouvir um conteúdo e poder discutir depois em delegação, né, e isso acho que cria um entendimento diferente, né? Então acho que esse ano que eu destacaria é isso. Acho que estar lá nessa comitiva, né, do grupo fez muita diferença. Muito legal. Mari? Foi minha primeira vez no SX também, primeira vez em Austin, primeira grande viagem depois do 3º filho. Então, eu acho até que mais do que uma dormidora profissional, eu acho que a gente viveu muito, né? Então, hoje em dia, enfim, dormir é um luxo, não vou nem entrar nesse mérito agora. Mas a gente viveu muito e, de fato, a gente se conectou. Acho que a gente foi muito jovem e a resenha pós-palestra tinha mais valor até do que as próprias palestras, né, e os keynotes. Eu aprendi muito mais olhando, 18 visões, porque a gente era uma comitiva participativa, tá? Todo mundo foi em todas as palestras, a gente se encontrava na fila, assim. Isso foi muito especial. E só voltando para o começo, assim, eu acho que a gente, como adulto, perde a noção do valor das primeiras vezes, né? Enquanto a gente é criança e adolescente, isso acontece o tempo inteiro, isso acontece todos os dias. Na vida adulta, isso acontece muito pouco, né? E isso transforma muito a gente, né? A gente absorve muito mais, porque é a primeira vez que você está olhando, entrando em contato com tudo, andando no Waymo, que foi muito, muito especial, assim. E isso tem muito valor. Isso, de fato, torna a gente uma outra pessoa que quer mais, né, ver novas coisas. Então, acho que a transformação que veio junto foi ainda mais especial do que só as palestras ou só os temas que você consegue ver na internet a um clique, assim, né? Muito bom. Boa. Marie? Eu vou pegar um ganchinho no que a Mari falou. Foi minha 3ª vez. Foi uma experiência completamente diferente das outras. Eu acho que anular um festival desse tamanho, que às vezes as pessoas dizem, não vi nada de novo. Bom, a gente tem muito mais acesso à informação, então realmente não é sobre isso. E para mim foi um reencontro, até com a Marie estrategista mesmo, porque quando a gente vai assumindo outros cargos, a gente às vezes se distancia um pouco de assuntos que são muito apaixonantes para nós e que foi o que nos levou a escolher a disciplina de estratégia. E aí, de repente, tu te vê pequenininha, perto de tanto conteúdo, perto de tanta gente foda, e é tão bom se sentir assim. Por isso que eu disse, eu acho que eu fiz um pouco o gancho contigo, sabe? Que é de se colocar no lugar de que, assim, tem muita coisa acontecendo, eu sei muito, muito pouco, e é isso, tipo, é ver o olho brilhar, é ver, tipo, putz, sabe, tem muita coisa ainda para aprender, e como é bom falar de outras coisas que não são os problemas do dia a dia. E eu acho que isso o festival te dá, sabe? Eu acho que te amplia a visão. Desculpa, a gente falou para não falar com as mãos. Tem. É isso. Boa. Também é a primeira vez de todo mundo no podcast. Então tá tudo bem, a gente vai se atrapalhar um pouco aqui.
Bom, acho que a gente pensou em alguns blocos aqui. Acho que o primeiro bloco é inevitável a gente pensar que todo mundo foi num festival que é nomeado de um grande festival de inovação, mas não só o tema da abertura do festival, mas o tema que permeou, eu diria, mais da metade das palestras foi sobre o ser humano e sobre a destruição do que o ser humano tem de mais essencial, que só a gente tem, que é a capacidade de socializar e de se relacionar e de se emocionar, né? Acho que ouvindo vocês é interessante a gente pensar, né, que no fim até a nossa experiência, e eu vivi também muito isso, né, a experiência de estar junto com amigos, com clientes que hoje são muitos deles nossos amigos, talvez tenha sido a coisa mais bacana de estar no festival, né? Eu fui uma das sortudas em conseguir andar no Waymo, que é o carro autônomo que o Uber tem em parceria hoje com a Jaguar, mas essa experiência só teve muito valor, não pela inovação que ela trazia, é super legal andar num carro autônomo, mas mais legal é porque tinha a Rafa, o Felipe, a Marie, todo mundo gritando e filmando aquela experiência, né? Então, acho que esse valor do viver, ele é muito importante, mas o valor do se relacionar em tempos de AI, ele começa a chamar muito atenção e a trazer uma polarização muito grande de como é que a gente quer se relacionar com as pessoas, né? E esse foi o tópico de muitas das palestras que a gente viu, dos talks e das conversas, né? Eu acho que emoções e relações sempre serão o que só nós conseguimos como seres humanos ter, né? Então eu queria ouvir aí um pouquinho de vocês. Imagino que vocês tenham citações. Eu vou tentar não citar muito palestras, mas para mim uma das grandes referências que eu ouvi foi da Maggie Johnson, que falou muito do valor da incerteza, né? E eu acho que a incerteza e abraçar a incerteza também é um valor muito humano, né? Os bichos, eles nem pensam se tá certo ou se não tá certo, né? Eles só vão, né? E a gente vem passando muito por uma sociedade onde tá tudo muito planejado, tá tudo muito pensado, e a gente perdeu esse amor pelo saber o que vai acontecer, né? E eu acho que até viver isso no festival é muito legal, né? Você se planejar para ir numa palestra. Então eu me planejei para ir na palestra do Peter Attia, mas antes da palestra dele, tinha uma outra palestra que eu não sabia nem de quem era, mas eu falei, eu sei que se eu não entrar nela, eu não vou conseguir assistir o Peter Attia. E eu entrei e foi uma das melhores palestras que eu vi no festival. Uma galera do mercado financeiro bastante pesada, bilionários que tem 15% do Meta, um pessoal bem importante. Eu aprendi duas coisas: todos os bilionários andam de bota, então eu decidi que eu comprei a bota, já que o bilhão vai estar um pouco mais longe, estou pronta para viver Austin melhor, né? Mas acho que é legal trazer um pouco de como é que foi essa perspectiva de vocês em termos de entender as relações e dos talks que vocês falaram. Gabi. Vamos lá. Esse ponto sobre a relação humana acho que me pegou muito lá, sabe? Eu voltei bastante preocupada e até tentando entender qual é a nossa responsabilidade, né? Numa das palestras da Esther Perel, difícil não falar de palestra, né? Porque ela falou uma coisa sobre a questão da atrofia social, né? À medida que a gente convive tanto, né, com tantos algoritmos, ela coloca ali que as pessoas estão perdendo a capacidade de se relacionar também com o contraponto, né? Com aquela pessoa que pensa diferente, né? Porque o exercício social, ele é um exercício de, né, ouvir o outro, se relacionar, entender. E hoje em dia é quase como se a gente não tivesse exercitando mais essa nossa capacidade social, né? Tem um outro termo que me chamou muito a atenção, que é a questão do social fitness, né? Quanto a gente também, como profissional e dentro das nossas empresas, a gente promove, né? Assim, imagina, ginástica para você socializar, né? O algoritmo tira isso da gente. Como que a gente, dentro de uma empresa ou dentro de uma corporação,
ajuda isso a acontecer, né? Porque é só nessa relação, e nessa relação que às vezes precisa ter um pouco de tensão, precisa ter o contraponto, que a gente é mais criativo, que a gente é mais inovador e que a gente consegue chegar no melhor resultado, né? Então, a capacidade humana, ela tem que existir no que a gente faz, né? O tempo inteiro. Então, eu voltei muito com olhando para isso, sabe? O que a gente pode fazer para não perder essa nossa capacidade, né, principal humana, que é de socializar, né? Um dos talks que eu vi, eles falavam que a gente está chegando muito próximo do momento onde a gente possivelmente vai ter que ensinar as pessoas em como fazer amigos, né? O que é uma realidade bastante triste. Mas acho que a gente tem discutido, e obviamente para preparar esse videocast, a gente discutiu muito entre a gente, e acho que eu e a Marie temos falado muito de como a gente quer lidar com a realidade, como a gente quer construir o futuro, ela é muito importante, né? Então acho que é legal te ouvir aí. Pois é. A gente sai... Primeiro que a primeira palestra foi essa porrada falando sobre isso, né, saúde social e essa dificuldade da gente cada vez mais de se relacionar, essa habilidade de se colocar em situações vulneráveis. Volta para a primeira vez, estamos aqui num podcast nos testando. E a capacidade de ser espontâneo, né, e de tomar, de ter autonomia sobre as coisas também, eu acho, sobre as relações e tudo mais. Mas eu acho que eles tiveram um cuidado que, embora, né, eles falassem sobre o futuro, e o SXSW é um festival sobre isso, o futuro não está dado. Mas, ao mesmo tempo, eles também colocaram o ser humano como protagonista. Então, assim, a nossa capacidade de imaginar e de se relacionar e de interceder em nome desse futuro é muito importante. Então, nem tudo está na mão, né, da tecnologia ou de que algo está desenhado, mas que a nossa capacidade essencialmente humana, que é de imaginar, ela tem uma ingerência sobre o futuro e que, embora isso possa parecer até um pouco ingênuo e às vezes até foi bastante criticado, ainda é algo que a gente possa usar e que a gente pode usar no coletivo, né? Acho no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. A gente só consegue imaginar também se a gente tiver estímulos de fora e a partir das relações e tudo mais. Então, acho que isso foi também um ponto que eles trouxeram de, ok, a gente pode olhar para o futuro através dos dados, mas não deixem de olhar para o futuro pelo espectro essencialmente humano, que é o de imaginar o que vocês querem para o futuro. E eu acho que só para fazer um ganchinho, eu acho que quando a gente viveu aquela experiência de andar num carro autônomo, o que a gente vai lembrar é quem estava com a gente. E eu sou péssima de lembrar nomes, mas teve um cara do Google que falou assim, quando a gente desimagina uma situação, a gente imagina um lugar e com quem a gente está. Então, é isso. A gente vai sempre lembrar com quem a gente estava a primeira vez que a gente andou num carro autônomo. A Mari ligou pro marido dela. Eu não podia passar por aquilo sozinha. Foi muito sem querer, entendeu? Né? Foi tipo no primeiro dia, assim, que isso aconteceu. E aí, na hora, o carro veio, assim, tem aquela tensão, né? De entro, não entro, o que eu faço? Meu Deus, saí correndo, porque eu vi ele na esquina, não queria perder. E aí, eu fiz um FaceTime com meu marido, que eu falei, eu não vou passar por isso sozinha. O que quer que seja essa experiência, vem comigo. E a gente foi experimentando o carro, né? Mas já pegando o gancho aí do finalzinho da sua fala, tem uma grande diferença da evolução, da nossa evolução como indivíduo e como sociedade, né? A experiência individual e a experiência em grupo. Então, a nossa evolução e desenvolvimento, ela é coletiva, né? Eu acho que tanto na palestra dos astronautas, né, que foi muito incrível, assim, né? 3 dos 4 astronautas que estão na próxima missão da Artemis, que inclusive é a única missão que vai dar a volta na Lua, né? A última vez que a gente viu a Lua, o homem pisou na Lua e foi embora. Eles vão fazer a volta na Lua, tanto na palestra deles, quanto na palestra, por exemplo, da Priscila Chan, que vem a ser a esposa, né, de um moço famoso. Eles falaram muito da diferença da evolução do individual para o coletivo. Individualmente, cada um daqueles astronautas não vai a lugar nenhum e não sobrevive no espaço. Se eles não se conhecerem profundamente, se eles não entenderem, de fato, qual é a relação entre eles, né, e fizerem isso antes de ir para o espaço, lá eles não sobrevivem nem 2 horas.
O mesmo na medicina, né? A Priscila é pediatra, estudiosa, e estava falando muito sobre como a tecnologia é muito desenvolvida no âmbito individual, da célula, do DNA, por isso vacinas, remédios, é tudo muito à frente do seu tempo. Quando a gente vai para um organismo, que são milhares e milhares e milhares de células juntas, essa evolução é muito mais difícil, né? E muito mais importante, por consequência, né? A gente já consegue tirar a diabetes de um rato, mas não consegue tirar de um ser humano, porque é muito mais complexo. Então, é muito importante que a gente tenha o pensamento e as conexões voltadas para o grupo e para como a gente se relaciona mais do que a nossa experiência individual, né? E eu acho que eles falaram muito sobre voltar a aprender a se relacionar. E isso é muito doido, quer dizer, como eu faço amigos, que era algo que a gente fazia naturalmente. Eu fui numa palestra do Bumble e até teve algumas das palestras que foram muito jabá, mas a gente sempre consegue tirar alguma coisa. Mas ele estava falando que a principal, por onde eles estão guiando a AI do Bumble, é muito mais sobre depois do match. Então, assim, as pessoas dão match naquela plataforma, mas as pessoas não têm essa habilidade de conversar, de se encontrar num bar, de fazer um approach, e eles estão querendo fazer com que a AI possa entregar isso para as pessoas, que é a relação para além do match. Como é que eu posso fazer essa relação dar certo? Né? Como é que eu posso aprofundar? Esse ponto até... Voltando um pouco no que a Mari falou sobre o coletivo individual, né? Essa ideia lá de que o futuro possível é aquele que a gente pode imaginar, né? Quando a gente ouviu isso, a princípio ele me assustou um pouco no individual. Você imagina que tem gente que imagina o mundo com dinossauros, tem gente que imagina as pessoas morando na Lua, tem gente que imagina... Então, essa capacidade de imaginar, né, no individual, ela é muito louca, né? Você tem a pessoa que consegue imaginar uma cidade que é um bunker, enfim. Eu acho que essa frase, ela deveria ter o coletivo, né? O futuro que a gente é possível é aquele futuro que a gente consegue imaginar coletivamente, né? Deveria ter isso, porque tem o Douglas Rushkoff, né, que é difícil falar o nome dele, ele é muito crítico, né, e ele diz que hoje já não consegue imaginar, né, na visão dele a gente já não consegue imaginar o que vai ser o futuro, mas na perspectiva dele vai ser bom se a gente conseguir coletivamente um cuidar do outro, né. Eu acho que eu estou mais perto dele, assim, eu acho que a gente não sabe mais o que vai ser, mas se a gente estiver junto, acho que a gente pode encontrar uma saída boa sempre, né? Sei lá, talvez seja meio uma coisa muito positiva, né, frente a essa situação, mas eu acho que quando você coloca o coletivo aí muda tudo. E acho que a gente, como grupo, né, e como um coletivo, porque no final das contas o grupo, ele não deixa de ser um coletivo, acho que a gente tem sempre essa visão muito positiva, né, e um dos futuristas que a gente ouviu falava, né, que pessoas que entendem de pessoas sempre ganham, né, e acho que Ju, como uma grande estrategista, está sempre procurando entender bem das pessoas, né, Ju? Gente, eu acho que a gente não precisa do AI, a gente precisa de um brasileiro para fazer amigo. Então, você põe um brasileiro lá, a gente vai dar... Eu acho que tem uma coisa que tem um keynote speaker que não estava na programação, que é a delegação brasileira, que é a gente lá, e que é o nosso jeito de fazer as coisas, o nosso jeito de se conectar. Então, eu acho que a gente pode puxar isso para o pensamento ou a reflexão de quem está programando a AI hoje. Quem está programando não somos nós, não são os periféricos, são a China e os Estados Unidos em pouquíssimas pessoas. Então, acho que sim, se a AI vai ajudar a gente a fazer amigos, essa AI devia estar sendo programada por nós. E a gente sabe fazer isso, a gente soube fazer, a gente viu isso lá, a gente viveu isso lá, né? Então, foi muito legal também ver. Acho que o Brasil já teve muito em alta, hoje mais ou menos, por 1000 motivos. Mas acho que eu voltei valorizando também essa nossa capacidade, sabe?
Muito legal. Acho que no segundo bloco, acho que no fundo passa também muito pelo que a gente está falando, né? Mas que é esse futuro, ele é dado e ele está sendo dado por algumas pessoas, né? Então vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, muitas vezes um futuro bastante catastrófico, né? Mas eu acho que quando a Disney traz a palestra do storytelling, né, e de quais são as histórias que a gente quer contar e, portanto, as histórias que a gente quer ouvir, eu acho que a gente conecta muito com esse futuro. No final das contas, o que a gente vai contar provavelmente é o que a gente vai buscar que aconteça, né? E essa volta para as experiências físicas, né? A importância, no caso da Disney, dos parques. E, obviamente, para fazer esses parques, para que esses parques tenham mais gente, eles estão usando uma série de dados, né? Os dados não podem ser esquecidos, mas a gente não pode perder a noção de que todos os dados que a gente tem no mundo hoje, eles precisam de pele, porque no fundo eles representam gente, né? Dado não é nada mais do que a associação de números a comportamentos, a relações, ao desenvolvimento de coisas que acontecem no mundo, né? Então, acho que essa contraposição, ela vai ser muito importante também, e daí queria ouvir de vocês o que vocês viram desse futuro, né? Acho que a Amy Webb trouxe um futuro bastante difícil de engolir, mas a gente teve outras pessoas trazendo futuros mais palpáveis, mais gostosos, e daí acho que é legal ouvir de cada uma de vocês um pouquinho. Eu achei a visão da Amy Webb, tanto na palestra dela, quanto depois a gente assistiu ela com uma pessoa do Google, o Frederick, sendo moderados pela Esther Perel, que foi brilhante, e ela muito, muito dura, muito posicionada. A Gabi falou em confronto, me chamou muito a atenção o quanto ela se posicionou e ela confrontou a visão do outro, super baseada em dados. Então acho que a gente, como estrategista, também dados e cenários, né, é o que a gente faz o tempo inteiro, dados e cenários, né, constrói aí possibilidades. E ela foi bem dura, e eu fui na bookstore depois, comprei o livro dela que chama The Big Nine, que está falando sobre a criação das AIs e aonde está sendo feito isso. E a visão dela realmente é bem sombria, porque o ponto dela é que está na mão de poucos. E quem são esses poucos? Esses poucos não são diversos, não são... E a quem eles estão obedecendo, né? A quem eles estão atendendo, a quais interesses eles estão atendendo. Então, vou falar, depois vocês podem falar o mais positivo, mas ela deixou isso, e como ela é muito embasada, ela tem muitos dados, tanto que o relatório dela tem 1000 páginas, gente, 1000 páginas não são 20 páginas, são 1000 páginas. Isso impacta demais, assim, né? E faz a gente pensar. Eu acho que é sempre importante a gente ter pessoas como ela, né, e relatórios e visões como as dela, porque a gente lembra que a gente tem balizadores hoje em dia, que a gente tem de onde tirar informação, mas a gente nunca pode esquecer de onde a gente vem como ser humano, né, que a gente vem de um ser pensante, criativo, curioso, né, a curiosidade nasce com a gente. A sociedade vai tolhindo ela aos poucos, quando você começa a ir para a escola, quando você começa a se desenvolver, e vem os não pode isso não pega bem, mas é a nossa curiosidade que move essa sociedade e a humanidade, e a gente precisa disso, né? O will.i.am, que também foi uma baita surpresa, né? De repente alguém puxou ele ali para o palco, eu fiquei muito impressionada com a capacidade dele de contar uma história, de falar. Eu achei ele realmente um absurdo, e ele falou uma coisa que, enfim, é muito elucidativa disso, que é: Beethoven não sabia que estava fazendo música clássica enquanto ele estava fazendo. Né? Então, é óbvio que existe um rótulo, existe um balizador, existem os dados, as informações, mas existe algo dentro de cada um de nós que move a gente, que faz a gente fazer alguma coisa diferente por alguma razão. Chame isso de intuição, de criatividade inata, de feeling, não importa. Né? Ele está dentro de cada um de nós, cada um no seu talento e na sua área, mas é isso que vai trazer o novo e que vai mover a sociedade para frente, e não só os dados. Né? Eu super concordo. Eu acho que a gente que trabalha como estrategista, eu acho que a gente naturalmente promove diálogos.
né? Claro que a gente faz muitas apresentações, mas eu acho que o nosso processo de trabalho cada vez tem sido mais colaborativo. Até por um pedido também dos clientes que sentiram falta de entrar nesse processo. Então, quando a gente coloca mais gente na mesa para conversar, para discutir, com pontos de vista diferentes, com backgrounds, com vivências completamente diferentes, a chance da gente imaginar alguma coisa, de ter um output diferente, ela é muito maior. Então, eu acho que influencia até no nosso jeito de trabalhar, né? Os criativos, né? Sempre trabalharam em cima de brainstorms. Tem os dados ali, mas aquilo ali está no background. Mas é o que eles colocam enquanto criativos para trazer uma solução para uma marca. O que eles provocam em você, né? Assim, quanto mais insumo, melhor. Eu amo ter acesso a uma infinidade de dados, porque é mais insumo. Cada novo insumo você tem 2, 3 novas ideias, um novo pensamento. Exato. Mas é muito importante ter o fator humano em cima disso. Né? Porque a gente pode ler o mesmo relatório E ter uma visão diferente. Completamente diferente. Então, eu acho que isso isso é mágico na nossa profissão, sabe? Que é como é que a gente faz para reunir as pessoas ao redor de um problema e resolver esse problema, que tudo bem que a gente pode trazer os dados para a mesa, mas, assim, tragam suas histórias, tragam suas visões. E, principalmente, como é que a gente cria esse ambiente que as pessoas se sintam confortáveis para falar, que seja um ambiente saudável. De novo, a gente volta para as relações, né? A gente só consegue se sentir tranquila e segura quando a gente está com quem a gente conhece. Então, à medida que a gente foi falando aqui, também a gente foi ficando mais tranquila. E eu acho que isso é importante. É como que a gente também nutre as relações no trabalho, né? A gente vê uma geração aí que entra e sai tão rápido. E como é importante a gente ficar numa empresa e conhecer mais as pessoas e conhecer mais os clientes, porque a gente precisa desse vínculo para ter a espontaneidade, sabe? Até para apresentar as nossas vulnerabilidades. Que aí a gente consegue construir algo bacana, sabe? Eu acho que isso tá faltando. Acho que as coisas foram ficando muito engessadas. Falando essa questão do jeito de cada um, né, e do jeito de contar história, você falou também do Will.i.am, né, que ele tem o storytelling dele foi muito incrível, ele usava ali uma inteligência artificial, né? Eu acho que o festival traz muito isso, o quanto o storytelling hoje, ele não existe só o jeito mágico da Disney, não existe o jeito de cada um, né? Quando a gente olha para a quantidade de podcasts, você fala, o que tem num podcast? Tem um jeito muito autêntico de alguém falando ali, né? Então é um storytelling individual de cada um. Quando a gente olha para um creator, né, o quanto os creators hoje têm valor, também é sobre uma autenticidade, sobre um jeito de falar, sobre um jeito de construir. Quando você vê lá no palco no SX uma Disney sendo super legal e atrativa para todo mundo, mas ao mesmo tempo você vê Severance, né, que tem uma realidade distópica, um jeito de contar a história que é completamente diferente, né? Eu saí de lá muito empolgada com isso, que eu acho que quando a gente administra a marca, às vezes a gente está muito preocupado, né, com o jeito muito próprio de cada marca de ter o seu storytelling, né? E eu acho que lá a gente começa a ver isso de um jeito, puxa, fomos assistir acho que você estava nessa palestra, Deia, que era um creator, que era um lutador, o Keith Lee, é um lutador que virou um crítico de gastronomia. E ele usava aquele estilo lutador dele um pouco mais bruto, né, para falar de comida também, e o quanto isso pode ser autêntico, né? Eu acho que sair de lá muito assim, não existe um storytelling, qual é o jeito de fazer? Existem milhares hoje em dia, né? E quando você vê, por exemplo, uma Paramount também dizendo, puxa, hoje eu tenho uma inteligência artificial que eu posso pedir lá, me dá todas as cenas de moto, você começa a olhar para esse conteúdo e falar, gente, vai ser recontado, é quase uma reciclagem, um reuso, né? Um storytelling que pega elementos do passado. Então, acho que a gente vive um momento que o storytelling vai ficar, assim, incrível, né? A quantidade de ferramenta que a gente tem para recontar tudo.
E no final das contas, acho que muda muito, né? E vem mudando muito as histórias que as marcas contam, inclusive nesse entendimento de que quem contam as histórias não necessariamente mais são elas, né? Então, acho que até as escolhas que a gente faz ou que a gente deixa de fazer como responsáveis por, junto com os nossos clientes, cuidar das marcas, é pensar quais são as histórias que vão ser contadas que a gente nem sabe, né? Eu acho que esse como a gente conta, né? Com que elemento a gente conta, com que estilo a gente conta, né? Tem tanta a gente está tendo que riqueza. reaprender muitas coisas, né? Eu gostei muito, eu estava mesmo, foi super bacana esse influenciador falando, e ele contando que, na verdade, um dos impactos que tem o trabalho que ele está fazendo, ele jamais tinha esperado, né? Ele vem de uma família super humilde, a relação dele com comida começou pelo simples fato de que ele, como lutador, muito perto das lutas, ele precisava ganhar ou perder peso muito rápido, e daí ele começou a ter que cozinhar para ele mesmo, e ele daí começou a filmar e virou no TikTok. A luta é absolutamente menor, hoje é um hobby, a profissão dele é influenciador, mas ele disse que ele não tinha a menor ideia do número de famílias que ele ia impactar com esse projeto que ele tinha começado, né? Então, quantos restaurantes que ele adorava ali perto da casa dele que estavam para fechar e foram renascidos, né? E viraram grandes trends no TikTok e encheram, e, portanto, quantas famílias que iam ficar sem trabalho e sem dinheiro para viver voltaram para um capitalismo fundamental para que aquela sociedade, para aquela família conseguisse seguir em frente, né? Então, acho que aqui também tem muito a reflexão que a gente tem que fazer com as marcas, né? Com as marcas que a gente cuida, quais são as histórias que a gente vai contar, quais são as histórias que estão sendo contadas que não foi a gente que definiu, e os novos formatos, né? Então, se falou muito do final das redes sociais, de como elas existem hoje, mas com certeza isso não significa que as vozes dos criadores, né, dos influenciadores vai sumir. Provavelmente ela vai ter outro formato. Mas daí queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês viram, o que vocês saíram de lá com a sensação de que vai mudar amanhã no nosso trabalho com as marcas mesmo, sabe? Eu sei que a pergunta é difícil, não estava ensaiada, mas eu fiquei ouvindo vocês falarem, porque eu acho que tem isso, né? Será que a gente está preparado como marqueteiros para viver uma mudança tão drástica de quais são as histórias, quem conta as histórias, qual o formato das histórias? Porque a gente até agora mudou uma coisa de cada vez. Agora a sensação que dá é que tudo vai mexer ao mesmo tempo, né? O AI conta umas histórias, a gente tem que entrar nelas. Eu acho que já não é tão novo isso que eu vou falar, mas ficou mais forte lá. Assim como nós temos nossas ego trips, as marcas também têm suas brand trips aí, né? E cada vez mais as histórias não são das marcas. As histórias são das pessoas, das comunidades, do que a gente vive. E as marcas entram nessas histórias quando tem a ver com elas, com o segmento, e elas precisam estar cada vez mais abertas a outros tom de vozes, a outros jeitos de se contar aquela história, porque elas não detêm mais isso. Elas fazem parte de uma sociedade, de um contexto e de um tema, mais do que são quem lidera aquele assunto. E é bem difícil para as marcas fazerem isso, tanto para elas como algo abstrato, marcas, quanto para as pessoas que trabalham nelas. Porque elas vão ter que justificar isso para outras pessoas, né? Se para cada uma de nós aqui que trabalha com isso, que gosta do assunto, né, e que quer ver o futuro desse assunto, já é difícil de imaginar, imagine para um CMO que tem que defender para todo um board de que não, a história que a gente vai contar esse ano não é como a marca XPTO chegou até aqui, como ela é incrível, como ela é importante. Ela não é, né? As pessoas, hoje em dia, são mais importantes. As histórias das pessoas são mais importantes. E as marcas que entenderem isso mais cedo, certamente vão ser as primeiras a darem as mãos para as pessoas nesse sentido. Porque as pessoas estão abertas a isso. Elas não estão mais tão abertas a se submeterem a uma história que não é delas, né? Mas sim construírem uma história em conjunto. Eu vou voltar um pouco para as marcas mesmo. Porque eu acho assim, para a gente contar histórias, eu acho que as histórias interessantes são aquelas histórias que têm autenticidade.
E eu acho que por um tempo, e até as marcas entenderem todas as redes sociais e como aquilo funcionava, a gente foi entrando em conversas, o que é importante. Mas eu acho que as marcas têm que ter pontos de vista claros. E aí que o sapato aperta, né? Porque eu preciso vender para muita gente. Então, fica difícil de ter um ponto de vista, às vezes, muito claro ou rígido sobre alguma coisa. Mas eu sinto falta das marcas daqui a pouco voltarem para o divã e tentar entender, mas quem sou eu, entendeu? Eu nasci para quê? Qual é o meu propósito aqui? E como que eu deveria reagir a este mundo, a isso que acontece? Quando eu falo sobre, sei lá, menopausa, qual é o meu ponto de vista? Qual é a minha opinião a respeito? Sobre o que eu quero conversar? E até mesmo saber, assim, sobre o que eu consigo conversar. Não é em toda conversa que eu vou entrar. É nas conversas que fazem sentido para mim. Tem conversas que não fazem sentido para mim, que eu nem sei opinar, vou ficar quieta ouvindo. Mas eu sinto falta das marcas refletirem um pouco mais assim e trazer um pouco de autenticidade para suas histórias. Porque eu acho que uma coisa que foi falada também são os diferentes pontos de vista de uma história e o quanto essa diversidade de ponto de vista é importante, né? Porque, em geral, o futuro, por exemplo, ele é projetado por poucos, né? Então, por grandes empresas ou coisa assim. E eu vi uma palestra, um painel sobre qual é o futuro projetado por mulheres negras. E é outro futuro, entendeu? Elas estão vendo outros desafios, outras dificuldades, é outro ponto de vista. Então, eu acho que as marcas também poderiam pensar assim, cada marca vai ter o seu ponto de vista específico. Eu não preciso falar para todo mundo o tempo todo, sabe? E eu talvez tenha opiniões sobre alguns assuntos que são importantes ter, sabe? Senão fica tudo muito, sabe, white label, em nome de eu agradar uma grande massa de pessoas. É difícil achar essa equação. Se vocês me perguntarem, Marie, o que tu recomenda? Bom, não sei. Eu teria que pensar junto. Mas eu acho que esse é o desafio que está posto, sabe? E acho que quanto mais humanas as marcas forem, melhor. Elas podem se posicionar hoje e depois voltarem atrás, né? Eu indo para o festival assistir Conclave. Que agora, como mãe de 3, né, eu assisto filme no avião. Muito bom. E é totalmente sobre isso, né? Assim, quanto mais certeza você tem, menos você está aberto ao outro, menos você quer aprender, menos você se conecta. E tudo bem também, né? Uma marca ter um ponto de vista, ouvir vários, né? Enfim. Exato. Mas, olha, uma das coisas que eu me perguntei no festival, que é isso que a gente está falando, foi assim, gente, estamos todo mundo aqui, os clientes estão aqui, por que a gente não está fazendo? Então, por que na hora do vamos onde ver... que trava? Porque acho que a gente tem um pensamento de curto prazo, né? Quando a gente chega na hora do vamos ver, a gente vai fazer opções que vão vender, vão dar resultado, opções mais seguras, né? Mas acho que sim, é o nosso papel até fazer... trazer um novo olhar e trazer uma nova paixão também por aquela marca, por aquela história, por aquele cliente, por aquele consumidor. Então, mas eu saí com isso. Eu falei, gente, está todo mundo aqui ouvindo o que essas pessoas estão falando, porque a gente não está aplicando tudo isso, essa magia do storytelling no dia a dia. Mas acho que é nosso papel também, né? É provocar e trazer e tocar aí os nossos clientes. Eu acho que desculpa. Não, imagina. Eu fiquei um pouco com essa perspectiva também, né, de por que a gente não está fazendo ou o que a gente pode fazer desde já, né? Eu acho que quando a gente olha para uma marca hoje, eu acho que a gente tem que começar a experimentar essas coisas, né? Tem que fazer mais projetos com inteligência artificial, acho que a gente está num momento de tanta incerteza que não dá para dizer, olha, vamos por ali que essa é a coisa, né? Eu acho que a gente já vê movimentos acontecendo agora mesmo. Se você pega a Search, por exemplo, as pessoas estão conversando hoje com as plataformas, elas não estão procurando sobre uma marca, né? Então eu já preciso fazer alguma coisa agora nisso, olhar para isso e ver, né? Pode ser mais experimental, mas já tem o que agir, né? O comportamento das pessoas está mudando muito. Essa coisa de agentes, eu saí de lá, cara, eu falei, eu vou fazer um agente para mim, para minha casa, alguma coisa, porque eu acho que a gente tem que pôr a mão, a gente tem que
Na Marcel, hoje a gente tem um monte de ferramentas de inteligência artificial. Explica Marcel, Gabi. Desculpa. Marcel é a nossa plataforma de inteligência artificial do grupo, né? E dentro dela, nós, como profissionais, a gente pode interagir com várias ferramentas diferentes, né? Então, desde ferramentas que são nossas proprietárias, né, um Copilot, um ChatGPT ali dentro com segurança. Então, conversar com elas, a gente tem que estar fazendo ontem, assim, né, para experimentar, para sentir o que está acontecendo. Lógico, como marca, a gente vai tomar cuidado de colocar isso na rua, de entender como isso chega num storytelling, numa criação, mas eu acho que é para ontem, assim. Eu fiquei assustada com a velocidade das coisas, eu fiquei assustada como as pessoas já estão usando em muita coisa, né? Comentei com um amigo de saúde esses dias, falei, nossa, o que está acontecendo nos laboratórios que os resultados estão saindo muito rápidos? Ele falou, olha, já tem no Brasil inteligência trabalhando para todos os laboratórios, então eu acho que está muito rápido, acho que a gente já não pode mais só pensar, a gente tem que começar a fazer, assim. E acho que aqui daí eu queria ir para esse nosso último bloco, que se falou muito e se discutiu muito sobre o futuro do trabalho, né? E todo o impacto que AI tem, né, na formação das pessoas, na educação das pessoas, em muitas pessoas que vão perder os seus empregos porque o AI vai trazer soluções mais rápidas, mais baratas, mais eficientes, mas a verdade é que acho que o talk que mais me impressionou sobre o futuro do trabalho, e na verdade sobre o trabalho, foi menos sobre AI, mas foi sobre a importância da fofoca, né, no trabalho. E eu acho que foi uma provocação muito interessante, acho que tiveram provocações e muitas palestras que não eram sobre o trabalho, né, mas no fundo quando você traz Severance para dar spoiler, Severance basicamente é a discussão sobre a nossa relação com o trabalho, né, então acho que aqui todas temos o privilégio de trabalhar juntas, mas como é que vocês estão vendo esse futuro do trabalho para a gente fechar? Nossa, Eu acho que tem, isso é algo que, como gestores, a gente tem que olhar e olhar de perto, né? Mas eu acho que o Tabakoala falou uma coisa que, inclusive, eu acho que ele fez um statement ali que era para as pessoas pararem para pensar mesmo. Ele disse assim, eu acho que no futuro não vai ter emprego, vão ter tarefas a serem cumpridas e finalizadas e resultados a serem alcançados. Então, não é sobre o emprego, mas é sobre como tu te relaciona com um desafio. E aí, nesse sentido, ele disse assim, ele traz a AI e diz assim, parem de pensar que a AI ela vai tornar a gente mais eficiente, eficaz. Claro que vai, entendeu? Mas ela pode mudar radicalmente a forma como a gente se relaciona com o trabalho. E a gente deveria estar pensando nisso. Então, ele enxerga como assim, vão ter tarefas, não vai ter um emprego ali. Como que tu é relevante para cumprir aquela tarefa? Como que tu pode colaborar para cumprir aquela tarefa? E aí, nesse sentido, ele diz, as pessoas vão plug and play. É sobre isso. É como que eu pego expertises aqui capazes de resolver este problema. Então, é muito menos até sobre o cargo que tu ocupa, mas sobre o que tu traz para resolver aquele problema. Então, assim, é uma mudança de mindset completamente diferente. E a fofoca foi divertidíssima também. Eu assisti, é da Amy Gallo, inclusive ela fez uma pesquisa sobre isso. Mas a fofoca nada mais é das relações que tu tem no trabalho. É sobre segurança emocional. Porque ela diz assim, a fofoca ela é muito construída a partir de um gênero feminino, parece que só mulher fofoca, e na pesquisa ela diz, não é só mulher de fofoca, é igual, mas a fofoca ajuda a tu entender as relações e a dinâmica social que tem no trabalho. Então, ela pode ser muito positiva, porque tu vai coletando informações e tu vai te relacionando e tu vai vendo com quem tu pode confiar. E aí, de novo, a gente volta para as relações humanas que estão deterioradas e a gente vê uma geração que quer o quê? Trabalhar de casa. Também tem essa discussão que ela é bem menor, mas é como que a gente constrói essas relações para conseguir resolver problemas dos nossos clientes.
Eu acho até que já estou sentindo uma onda de muitas pessoas realmente gostando do presencial. Eu acho que trabalhar de casa tem a ver com a nossa saúde social, complicadíssimo, você vai ficando cada vez mais sozinho, enfim, acho que um equilíbrio sempre vai bem. Mas eu ia tentar pegar uma grande angular aí, assim, sobre o trabalho e o papel do trabalho na nossa vida, na nossa existência. Ele é muito grande, ele é parte do processo de desenvolvimento, crescimento, envelhecimento. E, de novo, pegando o gancho da palestra dos astronautas lá, imagina que um astronauta, quando decide ser astronauta, o objetivo dele é fazer uma viagem espacial. Depois que isso acontece, o que acontece com a vida dele? Acabou. Ele atingiu o objetivo da vida dele no grau máximo, que é fazer uma viagem. Só que ele ainda tem 30, 40 anos, ele tem toda uma vida pela frente. E aí, enfim, eles estavam provocando muito sobre como a gente precisa gostar do processo, né? A gente precisa gostar de entender o processo de um trabalho de planejamento, de criação, de medicina, de engenharia, subir um prédio, não importa. O processo precisa ser muito prazeroso, seja ele em conjunto com inteligência artificial, num projeto temporário, numa tarefa, num cargo, né? E o processo ser prazeroso inclui se relacionar com as outras pessoas, porque isso é parte muito importante de quem somos e da nossa vida, né? A gente vai passar 70%, 80% do total da nossa vida trabalhando, interagindo, crescendo, indo atrás de informação, de coisas. Então, enjoy the ride, no fim das contas, mais do que... E, claro, sempre tentando entender como vai ser o novo, o próximo, o diferente, mas curtam o processo, porque essa é a graça da vida. Nesse sentido, Mário, eu vi palestras lá que, de alguma maneira, mostram um caminho bom nisso, né? Acho que a AI tem uma capacidade de cuidar de coisas burocráticas, a palestra lá do CTO da Paramount trouxe isso, né? Hoje o cara não precisa ficar procurando cena, as cenas estão dadas, né? Ele pode gastar todo o tempo dele com a criatividade, como ele vai juntar, o que ele vai fazer, né? Então, você coloca a energia no que é mais legal e não no que é a tarefa repetitiva, né? E além dessa, tem uma outra conversa, e nem aconteceu no SX, foi aqui em São Paulo mesmo com o Google, que eu achei muito legal. O nó humano, ele sempre, há muito tempo, ele está na execução, né? Então, você tem uma ideia lá, eu tenho uma ideia de um filme, mas saber dirigir um filme, fazer um filme, o nó estava na execução, né? As pessoas tinham ideias brilhantes, mas o nó estava em você ter dinheiro, em você ter o expertise para fazer, né? E a inteligência hoje, ela coloca o nó em outro lugar, né? Porque ele coloca o nó justamente em ter as melhores e as mais brilhantes ideias, porque o execucional, ou que é a habilidade execucional, a AI vai poder fazer para a gente, né? Eu acho isso muito legal. Olha, você tira o nó de uma coisa difícil, você coloca o nó naquilo que, quem tiver as ideias mais brilhantes, quem tiver mais criatividade, pode, né? Eu acho que isso é sobre um processo melhor para a gente, né? Também. Mais enriquecedor. Mais enriquecedor, onde você está... Né? Vamos gastar tempo... Individual, burocrático. Vamos gastar tempo com aquilo que, né... abrilhanta. Eu vejo também bem assim, eu acho que a gente vai ver filmes cada vez mais incríveis, a gente vai ver produções, campanhas cada vez mais legais, fechando bem para o nosso mundo, assim. A gente está testando AI aqui na PXP, a gente acabou de fazer gente, é um monstro, um animatic, é algo simples, mas é incrível. Então, eu vejo assim também, com muito, muito positivo essa nova tecnologia na nossa vida, desde o ChatGPT que me ajuda em tudo, é meu agente já. Oi, bom dia, tudo bem? E aí, como é que você tá? Tá bom? Eu queria que ele conversasse mais, ele não me dá muita bola. Eu queria que ele falasse mais comigo. Aí eu agradeço. Eu adoro quando ele erra. Incrível, maravilhoso, adoro. Quando ele for mais personalizado, com certeza eu vou gostar mais. Quando ele tiver um nome, eu vou curtir ainda mais, conversar com essa inteligência. E as possibilidades, pensando só em audiovisual, são incríveis. Acho que a gente vai ver coisas, experiências, produções muito, muito, muito incríveis com AI. Então, eu sou, para o nosso mercado, olhando para bem assim, pequenininho no meu quadrado, estou muito empolgada. Bom, muito bem. Eu tenho um cronômetro na minha frente que diz que o nosso tempo de Lioncast acabou.
Então, queria agradecer super a todo mundo que está aqui ouvindo, mas especialmente a essas mulheres maravilhosas. É um privilégio saber que a gente trabalha presencialmente, inclusive, pode tomar, não só bater papo, mas tomar café, conversar, comer bolo juntas e construir tantas coisas juntas. Então, super obrigada. Nos vemos no próximo Lioncast. Obrigada.